Olá amigos, mais uma vez, sejam bem-vindos para a nossa segunda aula da disciplina de termodinâmica do curso de refrigeração e climatização. Tá? Seguindo o nosso raciocínio lógico da primeira aula, em que a gente trabalhou alguns conceitos como calor, temperatura, pressão, entalpia, e trabalhamos principalmente a segunda lei da termodinâmica, ainda baseado nessa premissa de que o calor é uma energia térmica que se movimenta, né, de um lugar para o outro de acordo com a necessidade. E qual é a necessidade? É que o calor sempre parte do ponto mais quente para o ponto mais frio, segunda lei da termodinâmica. Baseado nisso, vamos prosseguir aí nos nossos estudos, tá bom? Aqui agora a gente vai entrar no ramo de transferência de calor. Se o calor ele se move, entre aspas, né, de um lugar para o outro, ele se transfere de um lugar para o outro, como é que é feito essa transferência? Beleza. É bastante simples e fácil de entender. O que é complexo aqui é fazer você enxergar que isso ocorre na refrigeração, em qualquer aparelho de refrigeração. Vamos trabalhar. Olha só. A primeira forma de transferência de calor se chama condução. Por que condução? Condução porque o calor ele vai se transferindo de molécula a molécula, conforme a definição que eu coloquei aí. Como é que isso ocorre, Bruno? Eu não entendi. Olha aqui essa ilustração. Tem uma barra de ferro, ou seja, o material condutor, uma barra de ferro não, perdão, uma barra de cobre é um material condutor e ele está sendo aquecido. E olha o que o calor está fazendo. Ele está se transferindo ao longo de todo o material condutor. Isso ocorre na refrigeração? Claro que ocorre. Claro que sim. Quando você vai lá atrás da sua geladeira e que você coloca a mão no condensador, ele está quente ou ele está frio? Ué, Bruno, mas como isso está acontecendo? O calor que está no gás, que está vindo lá do compressor, ele está transferindo o calor que está no gás para os aletos, né, ao longo da tubulação. Ele está transferindo o calor para o condensador. E aquele condensador vai fazendo o quê? Dissipando aquele calor para o meio. Isso ocorre na refrigeração. É fundamental essa transferência de calor. Essa transferência de calor do gás para a tubulação do condensador, a tubulação dos aletos e dos aletos para o meio. É fundamental. Só que aí você... Sabe aquele costume que a gente tem de colocar as coisas atrás da geladeira? Roupa atrás da geladeira? Quando você coloca a roupa atrás da geladeira, ao invés dela... Essa roupa impede a transferência do calor para o meio. Impede a transferência do calor para o meio, ou seja, o calor fica ali fixado. E isso atrapalha todo o ciclo frigorífico. Quando, na verdade, aquele calor que não foi para o meio era fundamental para ajudar na troca, na entalpia, na troca de estado físico daquele gás, e ele mudar para líquido. Ele não vai mudar para líquido, atrapalhando todo o ciclo da refrigeração. Ou seja, correndo um sério risco de lá na frente retornar líquido no compressor. Então, estão compreendendo como é que as coisas funcionam? Tem condução? Tem, e é fundamental na refrigeração, tá? Um último exemplo geral sobre condução, a transferência de calor de molécula a molécula, um exemplo aleatório, você riscar um palito de fósforo, esse palito de fósforo começa a queimar na ponta e o calor, aquele fogo, vai queimando todo o palito de fósforo, não vai? Você não risca o palito de fósforo, ele queima sua mão de uma hora para outra. O fogo vai andando, vai se transferindo aquele calor e vai consumindo o material até chegar na sua mão. Ou seja, isso é uma forma de condução. Tá bom? Condução se dá sempre
nos trocadores de calor, tá? Principalmente através do condensador. O gás tem que perder calor para a tubulação, da tubulação para os aletos. Aí, se for num ar-condicionado, ainda tem um ventilador para ajudar essa transferência de calor para fora, tá? É uma transferência forçada, condensação forçada que a gente chama. Beleza? A segunda forma de transferência de calor é a radiação. A radiação é quando o calor é transferido através de ondas caloríferas, ou seja, é transferido através do ar. Os corpos eles não se tocam para que haja transferência de calor. O Sol está a milhões de anos-luz daqui. E quando o Sol nasce, né, e que no exemplo aqui, o Sol já está aqui, ó, em cima, o Sol nasce, a roupa está no varal, ele é aquecido e faz com que ela seque mais rápido, né? É importante ressaltar aí o que ajuda a secar a roupa também é o vento. Enfim, o fato é que a roupa ficou quente, tá? E que o calor ali foi transferido através de radiação, tá bom? E essa radiação ocorre na refrigeração? É claro que sim. A radiação, todas as formas de transferência de calor, elas ocorrem na refrigeração. Eu citei no primeiro exemplo da condução que você toca no condensador. Ele está quente. Mas, se você coloca a mão próximo ao condensador, por exemplo, do teu ar-condicionado de Chanel, vai lá na parte de trás dele e coloca lá a mão. Não precisa nem tocar, só fica próximo. Você vai sentir o calor, o vento quente batendo na sua mão. Ou seja, isso é radiação. A radiação sendo mandada para fora, sendo forçada através do ventilador. Tá? Tanto que, pensa comigo, eu disse no primeiro exemplo, quando a gente coloca a roupa lá, atrapalha o ciclo, né? Essa radiação que está sendo impulsionada através do ventilador, quando ocorre um problema por capacitor com baixa capacitância, né? Ou seja, o capacitor está ruim e o ventilador não funciona, o que acontece com a máquina? Ela normalmente para de funcionar, ou seja, ela desarma por alta, porque aquele calor no condensador ele tem que ser perdido. E para proteger o ciclo frigorífico, o que acontece? Ela desarma por alta. A amperagem, a corrente do sistema, se eleva e o protetor térmico, que é um elemento secundário, desarma o compressor, fazendo com que ele não trabalhe nessas condições. Ou seja, é uma forma de proteção. A ausência deste elemento na refrigeração faz com que o ciclo pare. Simples assim. Tá entendendo até agora? Então, já é o segundo item que eu cito a importância do trocador de calor chamado condensador, tanto na condução quanto na radiação. Uma radiação forçada, é importante ressaltar aí, que ela não é natural, tá? Essa radiação seria natural no exemplo aí do Sol, como está aí, tá? O terceiro elemento é a convecção. A convecção, senhores, ela é basicamente o quê? É o calor que é transferido através do deslocamento da matéria, mais comum nos gases ou nos líquidos. Vamos tentar facilitar as coisas aqui. Olha para essa figura. É uma panela de água sendo aquecida, aqui o fogo aceso, e o que acontece? Aqui, essa porção de água próxima ao fogo, ela se aquece. Tudo que se aquece, líquidos e gases, o que eles vão fazer? Eles se elevam. Então, aqui em cima, o que ele vai fazer? Vai perder calor. Aqui ele vai estar menos quente aqui nessa parte do que aqui. Então, o que ele vai ficar fazendo? Se aquece, sobe, se resfria, entre aspas, aí, tá? Porque ele não está muito frio, ele só está menos frio do que a parte de baixo. Então, vamos voltar ao raciocínio. Ele se aquece, se eleva, resfria, entre aspas, desce, se aquece e eleva. Então, ele fica fazendo esse giro.
Esse giro a gente chama de movimento de convecção. É assim que as placas tectônicas elas se movem, e é assim também que um ar-condicionado ele funciona. Olha aqui para cima, deixa eu ver se dá para enxergar. Tem um ar-condicionado velho meu ali que está funcionando agora. O que está acontecendo? Nesse exato momento. Eu posso te mostrar ele, mas posso pegar um evaporador aqui. Só um segundinho. Vou pegar um evaporador para você ver. Pronto. Está aqui, ó, um evaporador. A parte que fica dentro de casa, né? É igual aquele ali, é um evaporador de 30 mil BTUs. Esse aqui é um de 12 mil BTUs. Tudo bem. Como é que o movimento de convecção acontece? O movimento de convecção ele acontece da seguinte maneira. O ar quente do ambiente que você instalou o ar-condicionado, ele é capturado aqui por cima, tá? Por isso que ele tem aquelas aberturas ali na parte de cima. Ele é capturado aqui por cima. E é por isso também que você precisa respeitar o que diz o manual de instalação, que você tem que obedecer ali no mínimo 15 centímetros do teto, no mínimo 15, 20 centímetros do teto, porque quando você cola o ar-condicionado no teto, você impede com que o ar quente entre, ou seja, você está alterando o processo de insuflamento do sistema. Então, o ar quente entra por aqui, toca nos aletos que estão aqui na parte de dentro, tá? Toca nesses aletos aqui, ó, que estão frios, correto? Toca nesses aletos aqui, e então, se eles estão frios, o que vai acontecer com o ar? Vai ficar frio também, e o ar frio vai descer por aqui, ó, por essa parte. Então, esse movimento, ele vai ficar, essa convecção, ele vai ficar fazendo isso. Há transferência de calor nisso aqui? É claro que há transferência de calor. Se não houvesse transferência de calor nesse movimento de convecção, o ar-condicionado não funcionaria. Então, o ar ele entra quente ali, esfria. O ar frio ele desce. Só que aqui no ambiente, o que vai acontecer com ele? Ele vai se aquecer e ele vai subir. Aí subindo, ele vai ser capturado pelo ar-condicionado, vai se esfriar e vai descer. E vai ficar fazendo esse ciclo o tempo inteiro. Entendido? Então, o processo de todos os 3 processos de transferência de calor, eles são fundamentais para o bom funcionamento do maquinário de refrigeração e de climatização. Você precisa ter em mente que tem condução, ou seja, se tem condução, um exemplo aqui, ainda tem alguns minutos, um exemplo de condução, quando você tem, vou mostrar um tubo para você, só um segundo. Olha como o processo de condução ele também é importante na sua proteção, né? Para que serve isso aqui, esse tubo esponjoso? Não é para isolar esse tubo aqui ao longo da troca? Não é para isolar? Então por que raios a gente pega algumas instalações que tem os 2 tubos um junto do outro? Eu acabei de falar que o processo de condução faz com que troque calor. Os tubos eles têm temperaturas diferentes. Se você coloca tudo dentro de um esponjoso só, o que vai acontecer? Eles vão trocar calor e vão se equivaler. Só que essa equivalência desses tubos, eles vão trocar calor. O esponjoso está aqui para fazer com que eles não troquem calor, nem entre si, nem com o meio. O que acontece? Aí vai você, para economizar 3, 4 reais de tubo esponjoso, coloca tudo no mesmo lugar. Aí o processo de condução é usado contra você, podendo inclusive acarretar numa quebra de compressor porque você mandou líquido de volta no compressor, porque você colocou os 2 tubos num esponjoso só. Então fica a dica, não ponha o esponjoso no 2 tubos no mesmo esponjoso. Estão entendendo? Então essa aula foi uma aula só de transferência de calor, beleza? Convecção, condução, convecção e radiação. Qualquer dúvida, entre em contato. Um forte abraço.